Olá, queridos amigos e irmãos, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês hoje. Eu sei que o assunto já está meio cansativo, já tem dezenas de vídeos gravados tratando disso, e eu não vou aqui entrar numa discussão infindável sobre o eternamente polêmico assunto da música na igreja. Mas eu tenho recebido tantas mensagens perguntando minha opinião a respeito do vídeo que um grupo vocal da igreja produziu cantando samba, que eu resolvi dar o meu parecer. E antes que alguém diga, quem é você para falar alguma coisa? Você é músico por acaso? Eu digo, sim, por acaso, eu sou músico. Eu atuo nessa área da igreja há 30 anos como pianista, tendo atuado inclusive em igrejas como a Igreja do NASP São Paulo, a Igreja Central de Londrina, no Paraná, e outras igrejas grandes e pequenas, nos lugares onde eu morei no Brasil. Eu também tenho atuado há anos cantando, dirigindo quartetos, conjuntos, corais, trios, tendo inclusive gravado um CD. Essas informações são totalmente desnecessárias. Mas, se o mero fato de ser músico torna a opinião mais confiável para você, o famoso argumento da autoridade que muitos gostam de usar, então sim, eu sou músico. Apesar de não me considerar autoridade nenhuma. Fica tranquilo que eu não vou fazer uma palestra sobre música aqui, ok? Eu não vou citar textos bíblicos ou descrever profecia. Eu vou apenas dar o meu parecer a respeito da controvérsia que esse vídeo do samba gerou. Mas, se você quiser conhecer em maiores detalhes os meus pontos de vista em relação à música da igreja, e principalmente os estudos que fundamentam essa posição, eu recomendo a vocês esse livro aqui, Música no Tempo do Fim. Eu publiquei esse livro em 2019 e nós ainda temos muitos exemplares disponíveis. Sabe quanto custa? Nada! O livro é totalmente gratuito. Se você quiser um desse, é só mandar uma mensagem para o e-mail que está aparecendo aqui e pedir o seu. Só isso. Você vai pagar, logicamente, a despesa do correio e nada mais, tá bom? Bom, em relação ao vídeo do samba, eu confesso que eu não entendo algumas coisas. O vídeo causou um rebuliço na igreja, escandalizou muita gente, desde membros até líderes e pastores da igreja, alguns dos quais prontamente se posicionaram contrários. Mas observe uma coisa. Por tanto tempo, por tantos anos, temos tolerado, e não apenas tolerado, mas estimulado, promovido e financiado o rock and roll, o pop rock, o soul, country, balada romântica, jazz, baião, reggae e muitas das nossas músicas adventistas. Por que eu espanto por causa de um samba? É só mais um nessa lista? Ou vocês acreditavam que as coisas nunca chegariam a esse ponto? Aliás, esse nem foi o primeiro samba gravado por músicos adventistas. Há quanto tempo muitos dos nossos grupos musicais têm despejado na igreja compulsivamente músicas produzidas com ritmos condenados pela própria igreja? Isso não é nenhuma novidade, porque é surpresa agora com a chegada do samba. O próprio rock and roll, de pop, clássico, romântico, até o rock pesado, podemos dizer que já foi, entre aspas, institucionalizado. Não pela igreja, obviamente, mas por grupos, cantores e músicos famosos que foram colocados por seus fãs num status de autoridade maior até do que a dos próprios pastores. Sejamos sinceros, o que tem mais peso na igreja hoje? A palavra de um músico famoso ou a palavra de um pastor? Acontece que esses grupos, cantores e músicos não representam a voz da igreja. Qual é então a voz da igreja? Simples, aquilo que foi devidamente deliberado, votado e aprovado por uma comissão representativa devidamente constituída e então publicado em nossos documentos oficiais. O mais importante desses documentos é o Manual da Igreja. Faço uma pergunta a você que é líder de algum departamento na sua igreja local. Você alguma vez já leu o Manual da Igreja? Lembre-se que ele é o documento que contém as orientações oficiais da igreja para todo o planeta. Isso quer dizer que ele é válido para todas as culturas, para norte e sul-americanos, para asiáticos, africanos e europeus. E as orientações ali estabelecidas são devidamente fundamentadas em uma série de textos da Bíblia e do Espírito de profecia. E sobre essa questão da música, o que diz o Manual da Igreja? Afinal, esta é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, devemos exercer grande cuidado na escolha da música, no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Ah, mas o samba não foi produzido para ser usado dentro da igreja. Música na igreja tem que ser de um jeito, mas se for num outro momento, fora do ambiente da igreja, pode ser de outro jeito. Não. A igreja oficialmente não apoia esse ponto de vista. A orientação é para música nas igrejas adventistas, nas escolas adventistas, nos encontros sociais de adventistas e até nos lares dos adventistas. O manual continua dizendo assim: toda melodia que partilhe da natureza do jazz,
rock ou formas híbridas relacionadas, ou seja, músicas onde há mistura de elementos desses estilos, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Para você que não é adventista, e principalmente para você que é ex-adventista e fica dizendo por aí, tá vendo? Olha o que a igreja adventista anda fazendo. Lembre-se que as atitudes de um membro, de um líder e até de um pastor da igreja adventista não representam necessariamente a posição da igreja, não são necessariamente aprovadas pela igreja. Consulte o manual da igreja, consulte as doutrinas e crenças fundamentais da igreja, estude a Bíblia e o espírito de profecia. Essa é a posição oficial da igreja. Se membros, líderes, pastores, músicos fazem o contrário disso, é decisão deles. Pessoas que ignoram ou se rebelam contra os regulamentos estabelecidos existem em todas as instituições e igrejas, inclusive na sua. E esse regulamento da igreja adventista com relação à música e muitos outros tem sido desrespeitado deliberadamente há décadas. E a inversão de valores se tornou tão surpreendente que os que mantêm firme posição em defesa das orientações do manual e dos documentos oficiais da igreja é que são considerados os causadores de problemas e divisão na igreja. Estranho, não? Em relação a alguns, não todos, é claro, alguns que estão se levantando hoje para protestar contra o samba do referido grupo, não os vi se levantando para protestar contra os outros ritmos condenáveis que estão presentes na nossa igreja, na nossa música, há décadas. Eu repito, o rock, o pop rock, o soul, o country, a balada romântica, o jazz, o baião, o reggae estão sendo produzidos e disseminados em nosso meio há muito tempo. Por que o espanto agora que o samba está sendo incluído nessa lista? E o que nos impede então de incluir também um heavy metal, um death metal ou um funk carioca? Há alguns anos eu disse, cuidado, as coisas vão piorar. E muita gente me criticou por isso, incluindo algumas pessoas que hoje se escandalizam com esse samba. O que eu posso dizer agora? A mesma coisa de sempre. Não se surpreenda com o samba. Aliás, você chegou a ver o rock pesado que esse mesmo grupo já produziu? Pois é, ninguém se pronunciou. Você percebe como o rock se tornou institucionalizado? Foi um trabalho sutil, paciente, perseverante, mas infelizmente deu certo. O rock se infiltrou na igreja e se tornou normal. Irmãos, enquanto nós continuarmos tratando os músicos da igreja como celebridades, enquanto for dado a eles total liberdade para agirem como quiserem, enquanto lhes for permitido pisar, tripudiar sobre os regulamentos oficiais da igreja, as coisas só vão piorar. Você pode inclusive observar que grande parte dos movimentos ditos progressistas que estão se alastrando e fazendo um estrago dentro da igreja são estimulados por músicos famosos. Então, se rock, soul, country, jazz, baião, reggae, etc. podem na igreja, por que o samba não pode? Espera aí, Leandro. Você está defendendo a aceitação do samba na música da igreja? Como já tem rock, então deixa o samba entrar? É isso? De jeito nenhum, irmãos. Eu não tenho essa visão relativista de muitos músicos que usam argumentos e filosofias muito bem elaborados para induzir as pessoas a aceitarem o vale-tudo musical, como se os fins justificassem os meios. E, em alguns casos, nem mesmo os fins são louváveis. Eu não sou a favor da liberação do samba porque já existe rock. Eu sou a favor que se retire ambos da música adventista e todos esses outros estilos mundanos. O meu posicionamento sempre foi claro e nunca mudou. Aliás, há anos, o posicionamento oficial da Igreja Adventista também sempre foi claro, há décadas, e também não mudou. Então, eu sou contra esses ritmos, mas sou totalmente a favor da coerência. O que quero dizer com isso? Veja, se você ficou aborrecido com o samba do tal grupo, deveria ter ficado aborrecido com o rock pesado que esse mesmo grupo produziu há algum tempo. E quanto ao rock de muitos outros grupos e produções da igreja, isso não te aborrece? E quanto ao reggae produzido há alguns anos por um famoso quarteto da igreja? E quanto ao baião produzido há algum tempo para supostamente ensinar a Bíblia às crianças da igreja? Se você aprecia, ouve, canta, usa essas músicas na sua igreja local ou em seu lar, você perdeu completamente o direito de ficar aborrecido com o samba, entendeu? Alguns justificam dizendo assim, mas que hipocrisia ficar aborrecido com um sambinha. O Inário Adventista tem muitas músicas seculares que foram adaptadas e ninguém se importou. É verdade, irmãos. O Inário tem muita música secular adaptada. Por isso nós precisamos considerar algumas coisas. Veja, em primeiro lugar, quem disse que uma música torna-se automaticamente apropriada só por ter sido incluída no Inário?
O inário passa por revisões, durante as quais são incluídos alguns hinos, excluídos outros hinos. Agora, a Bíblia não passa por revisões periódicas. Aliás, se alguém incluir ou excluir alguma coisa da Bíblia, terá sérios problemas com o seu autor. A Bíblia é infalível, o inário, não. Portanto, nenhuma música se torna automaticamente apropriada meramente por ter sido incluída no inário. Assim como uma música não se torna automaticamente inapropriada por estar num DVD de jovens, por exemplo. Nós precisamos de critérios mais sólidos. Outro ponto sobre essa questão das músicas seculares que foram adaptadas e incluídas no inário é o seguinte. Vamos usar um dos hinos mais citados nesse tipo de argumentação. Número 14. Jubilosos te adoramos. O argumento basicamente seria assim. Se tem uma música do famoso Beethoven no inário, por que não podemos cantar uma música interpretada pelo famoso sambista Diogo Nogueira? Afinal, ambas as músicas são seculares, certo? Primeiramente, você conhece a história do hino 14 do inário? Trata-se do quarto e último movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Você sabe quais foram as referências de Beethoven ao transformar em música a poesia chamada Ode à Alegria, de Friedrich Schiller? Sejamos honestos. Comparar a Nona Sinfonia de Beethoven com um samba qualquer interpretado por Diogo Nogueira ou qualquer outro é um disparate, um verdadeiro absurdo. São anos-luz de diferença em vários aspectos. Beethoven com certeza se sentiria profundamente ofendido com isso. Espera aí, Leandro, então você está dizendo que a Nona Sinfonia de Beethoven é melhor do que o samba, rock, pagode, etc? Sim, é exatamente o que estou dizendo. Ah, mas isso é o seu gosto, a sua opinião pessoal. Verdade, esse é o meu gosto. Então, tem gente que gosta de outras coisas, você tem que respeitar. Sim, irmãos, eu respeito muito. Mas isso não anula o fato de que existe bom gosto e mau gosto. Tem gente, por exemplo, que gosta de comer testículos de boi. Tem gente que gosta de tomar cerveja. Tem gente que gosta de ouvir Pablo Vittar. E por favor, não venha com aquela velha e desgastada história de racismo. Ah, então você está dizendo que música europeia é boa e música africana é ruim. Que música de branco é que é boa e música de negro não presta. Não, irmãos, não estou dizendo isso. Isso, na verdade, se chama falácia do espantalho. E é um argumento bastante imaturo. Nós precisamos ser mais adultos ao lidarmos e dialogarmos sobre essas questões. Existem músicas feitas por brancos que são péssimas e músicas feitas por negros que são excelentes. E também há músicas excelentes feitas por brancos, como há músicas péssimas feitas por negros. Não tem nada a ver com nacionalidade, etnia ou cor da pele. O que está em questão é música. Inclusive, recebo centenas de mensagens de nossos irmãos africanos que pensam exatamente como eu. E se você observar as apresentações e recomendações do meu livro de música, você vai ver que uma delas foi feita exatamente pelo departamental de música da maior associação de Angola. Deixa eu explicar uma coisa. Se música é uma questão meramente de gosto pessoal, se não existem padrões objetivos para identificar se uma música é boa ou ruim, se um gosto é bom ou mau, então a música Aleluia de George Handel tem o mesmo valor e qualidade que a música Pra Me Conquistar da banda Calypso? Se arte é uma questão meramente de gosto pessoal, se não há padrões objetivos para identificar se uma arte é boa ou ruim, se um gosto é bom ou mau, então o quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci tem o mesmo valor e qualidade da pichação do muro do seu vizinho. É claro que, mesmo dentro daquilo que é apropriado, que é belo, há espaço para diversidade de gostos. Mas sabe, quando não se tem padrões objetivos para definir o que é bom e ruim, vale tudo. É isso que muitas vezes acontece na igreja. O que precisamos entender é que, nos séculos passados, a música chamada secular era muito parecida com a música chamada sacra. E por quê? É simples. Porque a igreja tinha grande influência nisso. E era, na maioria dos casos, se não em todos, ela quem patrocinava as artes. Por isso a música secular tinha a música sacra como padrão e modelo. A música secular copiava a música sacra. Depois você pode fazer o teste. Escute uma música secular do tempo de Beethoven, por exemplo, e compare com uma música sacra daquele mesmo período. Eu te desafio a dizer qual é qual. Irmãos, é inconcebível querer comparar a música secular daquele tempo com a música popular de hoje. Essa história de, a igreja aceitou tal e tal estilo no passado, então deve continuar aceitando os estilos que surgem. Isso é a mais pura ingenuidade.
De alguém que acha que a sociedade, que a cultura, que a música secular tem progredido e se tornado cada vez mais bela e edificante. Na verdade, a sociedade e todas as suas manifestações culturais, o que inclui a música, vem se corrompendo cada vez mais. Se nós formos absorvendo toda a imundícia que a sociedade inventa, vamos despencar na escala moral junto com ela. Se nós copiarmos as coisas do mundo, teremos os mesmos resultados do mundo aqui dentro. E aí, se você acredita que o rock, o jazz, o blues, o pop rock, baião, forró, pagode, até o new age e o samba são apropriados para o contexto da igreja, do culto ou da evangelização, ou mesmo para ouvir em casa, ou no acampamento, ou numa hora social, então você não pode se opor quando começarmos a produzir death metal e funk, por exemplo, na igreja. Ou quando nossos jovens começarem a consumir isso em casa, se é que já não fazem. Eu sei o que muitos vão dizer. Mas o rock, mas o sambinha do grupo aí atraiu muitas pessoas do mundo. É verdade. Mas atraiu ao quê? Não fique se gabando porque a música atraiu pessoas. Se nós oferecermos cerveja grátis no próximo culto, vamos atrair muitos alcoólatras, sabia? Você apoiaria esse método evangelístico? Eu acho que não. Irmãos, é lógico que os estilos musicais consumidos pelo mundo são atraentes ao mundo. Sair por aí cantando músicas de autoajuda em ritmos populares, ou mesmo músicas que falam de Deus, certamente vai fazer pessoas chorarem, se emocionarem. Quem sabe até algumas delas virão para a igreja. Como eu ouço pessoas dizendo assim, eu tenho um amigo que se converteu depois de ouvir um funk gospel, um rock gospel, um pagode gospel. Em primeiro lugar, vir para a igreja não é necessariamente conversão. De qualquer forma, eu creio sim que possa haver conversões sinceras em situações como essa. Deus pode usar uma situação adversa que não foi da vontade dele e reverter por amor a alguém que não tem nenhuma luz. Em outras palavras, Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus usou uma jumenta para divertir um profeta. Significa que vamos usar jumentas para pregar o evangelho? Deus abençoou o seu povo por meio das palavras de alguém que estava ali para amaldiçoar o povo, Balaão. Significa que vamos sair por aí lançando maldições sobre as pessoas para que isso seja revertido em bênçãos para elas? Deus abençoou e saciou a sede de seu povo com água pura por meio de um ato de rebeldia de Moisés. Significa que vamos ser rebeldes e desobedientes para que Deus reverta isso em bênçãos aos perdidos? Deus pode usar algo que não foi de sua vontade, que não foi para sua glória, e reverter de alguma forma para alcançar uma pessoa que não tem nada a ver com isso e que não tem luz nenhuma. Mas aquele que provocou a situação prestará contas a Deus. Irmãos, Deus age por meio de nós, mas também age apesar de nós. Atrair o mundo se torna uma tarefa muito fácil quando você usa métodos que são atrativos ao mundo. É um raciocínio lógico. Mas e a cruz? E a renúncia? E o sacrifício pessoal em prol da verdade do Evangelho? E o abandono das coisas do mundo? E o estilo de vida peculiar, diferente, separado das coisas do mundo? Se nós usamos métodos e músicas do mundo para atrair os mundanos, o que eles vão pensar quando dissermos a eles que eles devem abandonar as coisas do mundo? Não parecerá uma verdadeira ironia para eles? Nos séculos passados, o cristianismo não oferecia prosperidade material e conforto. Ele oferecia tortura, espada, guilhotinas, leões famintos, fogueiras, ou seja, oferecia a morte. O bem mais precioso que eles recebiam era a honra de morrer por Cristo. E onde era morto um cristão, convertiam-se mais 100 ao cristianismo. Hoje, procuramos ser agradáveis ao mundo de todas as formas possíveis, até evitando dizer a verdade. E mesmo assim, nunca tivemos igrejas tão vazias. É por isso também que hoje temos tantos adventistas sensíveis que deixam a igreja por qualquer probleminha. Eles não foram atraídos pela cruz, nem ensinados a carregá-la e suportá-la. Foram atraídos pelo estímulo meramente social e emocional. Não adianta tentar tornar o evangelho e o cristianismo populares. O imperador Constantino tentou isso, usou suas estratégias lá e veja no que deu. O próprio Jesus não foi popular quando esteve aqui nessa terra. As multidões o seguiam enquanto fazia milagres. Mas quando é que o abandonaram? Exatamente quando viram a cruz. As pessoas fogem da cruz. Sabendo disso, muitas igrejas estão evitando a cruz e assim estão atraindo justamente pessoas que não querem a cruz. Estão baixando as normas
e assim estão atraindo justamente aqueles que não aceitam normas. Estão omitindo a verdade e assim estão atraindo justamente aqueles que não querem a verdade. Estão tentando alargar e tornar o mais agradável e confortável possível o caminho que Jesus disse que é estreito e difícil. Só não percebem uma coisa: quando alargamos o caminho, automaticamente ele deixa de ser estreito. Ou seja, mudamos o caminho e nem percebemos isso. Observe o que declararam alguns autores, professores, pregadores a respeito do declínio do cristianismo nos últimos séculos. As igrejas protestantes de nosso país são, como tais, ou apáticas ou hostis a quase todas as reformas morais da época. Há algumas exceções, todavia insuficientes para que isso deixe de ser geral. Nota-se, além disso, a falta quase universal de influência revivificadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Quase que geralmente, os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda. Dão as mãos aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças, nas festas, etc. Mas não necessitamos de nos expandir neste assunto lastimável. Basta que as provas se intensifiquem e se precipitem pesadamente sobre nós para mostrar que as igrejas em geral se estão degenerando lamentavelmente. Elas se têm afastado muito do Senhor. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. É assunto para séria preocupação o encontrarmos a Igreja de Cristo negligenciando o cumprimento dos desígnios do Senhor. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras lhes roubasse de Deus o coração. Assim, a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Deus. O ministério das denominações evangélicas, protestantes, move-se e respira em um ambiente totalmente corrupto, apelando a todo momento para os mais baixos elementos da sua natureza, a fim de ocultar a verdade e encurvar os joelhos ante o poder da apostasia. Estão alimentando no seu seio aquilo que um dia, que não vem longe, há de provar ser a desova do dragão. E é uma apostasia que há de declarar-se entre nós, uma apostasia que há de infligir o martírio a um homem que crê na sua Bíblia. Disfarce-se o fato como se quiser. A igreja se acha, em sentido geral, em rápida decadência espiritual. Ainda que cresça o número e em força monetária, se está volvendo extremamente débil e limitada em sua espiritualidade, tanto no púlpito como entre os membros. Está assumindo a forma e o caráter da igreja de Laodiceia. Milhares de ministros das igrejas locais e das associações e muitos milhares de membros leigos estão mortos e são de tão pouco valor como figueiras estéreis. Muitas de nossas congregações se conduzem como clubes sociais, têm se tornado centros de influência social. Os pregadores convidados são aqueles que sabem suavizar os textos para que afaguem cortesmente os ouvidos e ocultem cuidadosamente a condenação. Os registros das classes estão cheios de nomes de pessoas não convertidas. A distinção que há entre os que estão dentro da igreja e os que estão de fora é tão obscura que os homens se riem quando se lhes solicita que se unam à igreja. E às vezes nos dizem que fora dela encontram os melhores homens. Quando nos dirigimos às massas, com demasiada frequência o fazemos com tão ostentosa condescendência, ou seja, fazemos tantas concessões, que o respeito próprio afugenta as pessoas de nós. Irmãos, a igreja sempre fez a diferença no mundo e só fez a diferença no mundo quando foi diferente, claramente diferente do mundo. É um raciocínio simples e óbvio. Ser igual não faz diferença. E diante desse declínio espiritual e dessa confusão habilmente arquitetada por Satanás, acabam se fortalecendo grupos em dois extremos da igreja. De um lado, o liberalismo, o mundanismo.
Do outro lado, o conservadorismo não santificado. De um lado, aqueles que tentam destruir a identidade da igreja porque acham que a igreja é muito retrógrada, ultrapassada, monótona, sem graça. Do outro lado, aqueles que condenam e abandonam a igreja porque acham que a igreja está tão corrompida que é indigna da presença deles. Mas há um grupo verdadeiramente fiel. Nesse grupo, há membros, há pastores, há líderes, há músicos que agem como Josué e Caleb. Como assim? Veja, diante desse quadro lamentável, desanimador, eles não cedem 1 milímetro que seja dos princípios, permanecem firmes nos seus postos, tristes, abatidos, angustiados, sofrendo profundamente pela igreja, estão caminhando nesse terrível deserto há muito tempo, mas de forma nenhuma abandonam o povo. Eles continuam lutando pela igreja, eles seguem firmes aqui dentro, pois sabem que apesar de muitos tombarem pelo caminho, a nobre nau que conduz o povo de Deus, ou seja, a igreja, chegará finalmente a Canaã. Eles sabem que se afastar da comunhão da igreja representa, entre outros riscos, abandonar os sinceros que estão dentro da igreja. Irmãos, diferente do que muitos acreditam e do que muitos têm afirmado por aí de forma irresponsável e anticristã, eu não sou dissidente da igreja adventista. Eu nunca me apostatei da igreja, eu nunca passei por um processo de disciplina, muito menos de remoção. Eu nasci na igreja adventista do sétimo dia, eu amo essa igreja. Inclusive eu atuo na minha igreja local, no Ministério da Música, e também como ancião da igreja. Eu defendo essa igreja, veja, eu defendo a igreja, não os erros da igreja. Mas eu entendo que a igreja militante comete erros, é imperfeita, aliás, igualzinha a mim. E mesmo com a profunda tristeza no meu coração, ao ver certas coisas invadirem a igreja e arrastarem irmãos queridos meus para a ruína espiritual, eu não vou abandonar esse povo. Eu não vou deixar essa igreja. Eu não vou fazer como muitos por aí que se afastam do povo e permanecem do lado de fora dos muros atirando pedras. Eu vou permanecer com aqueles que ficaram dentro dos muros tentando reparar as brechas. Ou então, eu vou tentar ajudar aqueles que estão reparando as brechas. Eu vou permanecer com aqueles que estão dentro da igreja, lutando, orando, apelando, chorando, ainda que sejam rejeitados e muitas vezes caluniados e humilhados, mas sempre dispostos ao sacrifício em favor desse povo e dessa igreja. Eu vou fazer como Josué e Caleb. Ainda que tenha que passar 40 anos nesse deserto, eu permanecerei com esse povo até chegarmos em Canaã. Irmãos, coisas piores virão. A igreja ainda não parece como prestes a cair, mas parecerá em breve. Mas fica firme, permaneça na igreja. Faz a tua parte, firme como uma rocha, mas com o espírito correto. Peça a Deus as características do fruto do Espírito em seu caráter. Ore, clame, implore ao Senhor, mas permaneça firme, porque a promessa é clara. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Que o Senhor te abençoe. Amém.